Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz, aqui pela TV Aberta São Paulo e também pela TV Com Brasil para todo o território nacional. Você pode nos acompanhar também pelo site tvaberta.tv.br e também pelas nossas redes sociais, todas. Instagram, Face, YouTube, TikTok ainda não, né? TikTok ainda não. Todas as nossas entrevistas ficam guardadas no YouTube para sempre. Muito bem, então vamos começar o nosso programa. O Em Cartaz está no ar. Olha quem está aqui com a gente, Célio Olímpio. Que Salve, prazer, cara, que prazer estar contigo. Um mineiro que virou português agora. Cara, a gente portuguesou. Virei um português, pá. Um português. Você veio de onde? Eu sou de Montalvânia, extremo norte de Minas Gerais, já na divisa com a Bahia, que é uma cidadezinha assim fantástica, que assim, a cidade é inspiradora. Foi fundada por um visionário, o Antônio Montalvão, que o cara criou a cidade. Só para você ter uma noção, as ruas da cidade são nome de filósofos. Olha. Assim, tem todos eles convergem para Cristo Rei. Caramba. A rua principal, a Avenida Confúcio, que passa pela Praça Cristo Rei. Aí vem a Galileu, que sai da rua da Praça Cristo Rei. Então, assim, é uma miscelânea que esse cara fez. Filósofos. E aí, assim, e Januária me adotou. Januária, que é a terra do meu pai, dos meus irmãos, que você conhece alguns deles. É a terra do Theo Azevedo ou não? Não, o Theo Azevedo é de Alto Belo. Muito é um figuraça, assim, é um dos grandes artistas hoje do Brasil, assim, é um expoente. Da pouco reconhecido ainda. Infelizmente. Pouco reconhecido. Né? E assim, um cara que se dá o luxo de dispensar um Grammy. Um cara desse, né, assim, a gente tira o chapéu. É verdade. E eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelo Theo Azevedo, que é uma das figuras que... Agora, você está em Portugal desde quando? Eu tô fora do Brasil já há quase 18 anos. 18 anos. O que te levou para fora do Brasil? A aventura, a necessidade de conhecer outros povos. Assim, eu fui iniciado no teatro, né? Eu fiz teatro em Belo Horizonte há muito tempo e, assim, a minha família é uma família de artistas, Zé Antônio de Souza, que você conhece, dramaturgo, grande dramaturgo, falecido agora há um ano, mais ou menos. Benito Juarez, maestro sinfônico de Campinas, que faleceu também. É uma família privilegiada sua. E assim, eu fugi para uma outra vertente, eu parti para as artes plásticas. Artes plásticas. Mas você já começou com isso lá em Minas? Não. Em Minas eu fui radialista, né? Eu trabalhei em rádio, eu trabalhei em jornal. E conheci um artista, eu fui para a Europa, fui para Portugal, depois fui para Toledo, na Espanha. E lá eu conheci um artista plástico italiano chamado Di Prieto. Que ele cismou, o cara maluco, ele cismou de querer modificar uma das vertentes do Arte Nouveau, que é aquela coisa dos vitrais. Os vitrais. Aí assim, ele falou assim, eu vou transformar isso, os vitrais, eu vou pegar, ao invés de fazer com tinta à base d'água, eu vou fazer com fogo. E aí assim, eu conheci o Di, a gente ficou amigo, ele me passou a técnica. Você começou a fazer algumas coisas com ele? Eu nunca cheguei a fazer nada com ele, porque eu fui para Toledo para uma rave em Ibiza. E aí, por incrível que pareça, ele estava alugando um apartamento e eu aluguei o apartamento desse cara e fiquei lá. Era para ficar 3 dias, acabei ficando 15. E aí, assim, a gente ficou muito amigo, o Di me ensinou a técnica, eu voltei para Lisboa, depois fui para Nova York. Aí, assim, comecei a aperfeiçoar o trabalho, porque quando ele me ensinou era uma técnica ainda muito rudimentar. Então, peraí, quer dizer, o seu trabalho é em vidro. Sim. No vidro você aplica... No vidro eu aplico hoje, eu tenho ele chama Metal Glass. Metal Glass. Metal Glass. Eu uso pigmentos de ouro, prata e fogo. Mas você já começou com esse material? A matéria-prima principal, que é a cereja do bolo, que essa está guardada a 7 chaves, né? Essa, assim, eu venho fazendo experiência com ela há muitos anos. Esses anos só venho aperfeiçoando. Hoje eu cheguei num determinado ponto que eu já não preciso mais de fazer mais experiências. Tá. Né? Porque então, quer dizer, você tem vamos pensar assim, uma chapa de vidro, vamos dizer? Isso. Para simplificar, uma placa de vidro.
Deve ser um vidro especial? É uma prancha de vidro, comum, né? um vidro comum, um vidro de 6 milímetros, com espessura mínima de 6 Sobre milímetros. ele você aplica... Aí assim, eu jogo o fogo aqui, eu jogo o produto, coloco o fogo... A gente vai ver imagens disso, mas ele vai explicando aqui. Eu coloco o fogo e vou brincando com isso, vou brincando com o fogo, eu vou levando o fogo para onde eu quero. Vou conduzindo. Fazendo o desenho. Fazendo os desenhos. Porque, na verdade, não sou eu que faço os desenhos. É o fogo. Quem faz é o fogo. Então, assim, as minhas inspirações, elas Tem algo vêm... a ver um pouco com cerâmica, né? Não nesse chega. sentido que o forno da cerâmica Isso, é que acaba determinando qual é o desenho final. Acaba forjando. O meu, assim, você vê o fogo forjando as formas, as figuras geométricas que são diferenciadas. Assim, eu não consigo fazer duas peças iguais. Cada peça tem o seu DNA próprio. E assim, as minhas inspirações vêm das nebulosas. Assim, eu viajo para o infinito do universo, vou lá para Orion, vou para Odisseia e vou buscar. A NASA, quando manda alguma coisa para cá, eu já estou com aquilo pronto, cara. Assim, aquilo vem para a cabeça e para parir aquilo... É um Deus nos acuda. Agora, e cores? Você tem cores? As cores, assim, os pigmentos de ouro e prata, quando eles são queimados, quando eles são fundidos com fogo, eles criam nuances, assim, inimagináveis. Saem cores, assim... Por exemplo, você chega, Célio, eu quero que você use 3 cores num vidro. Assim, eu falo, Atílio, eu não vou conseguir as 3 cores, mas eu vou te dar umas 10. Porque surgem cores... Vai surgindo cores inusitadas. Depende do quê? Da temperatura? Não, a temperatura não é uma temperatura alta. Não é uma coisa de alta combustão. Ela chega a 90, 80, 90 graus. Assim, é uma temperatura amena. Assim, para você forjar coisa de um azulejo, de uma cerâmica. Uma cerâmica, né? 300 graus. 300, 400 graus, é alta temperatura. O meu não. O meu chega a 90 graus no máximo. E aí, assim, ele petrifica no vidro. Cria uma textura no vidro e que cada vez que você olha, você vê uma figura geométrica diferente. E aí, assim, a alquimia... A alquimia... Tô encantado aqui com esse negócio. A alquimia, cara, a alquimia do processo, você precisa de ver que loucura. Assim, porque você imagina 2 cores, de 2 cores você tira 5, 6. Assim, porque surgem pigmentos que fiquem... É como se você estivesse viajando pelas estrelas. Quer dizer, você nunca consegue garantir para a pessoa que olha, vai sair um azul assim... Não. Depende. Uma cor só, eu garanto. Você consegue. Eu consigo garantir uma cor só. Que aí é onde eu chamo de Odisseia. E quando são mais de uma cor, são 2 cores, já passa para nebulosa. Porque aí vem aquela coisa das nebulosas, da Via Láctea, das galáxias. Então, assim, os pigmentos, aquilo fica brilhando o tempo inteiro e a alquimia fica transformando. Aquilo vai transformando. Você olha, você vê uma figura geométrica diferente, você fala, nossa, que loucura. Parece que está vivo, cara. Né? Parece que está vivo. É exatamente isso. Né? Parece que está vivo. E aí, assim, na medida que você vai fazendo as coisas que eu vou fazendo, eu vou sentindo e notando coisas diferenciadas que vão surgindo em cima do trabalho. Agora, que tipo de aplicação você tem dado para isso? Eu sei que vamos falar disso daqui a pouco, você vai fazer uma piscina imensa com essa técnica e tal, mas até então, vamos dizer, o que você tem feito? Janelas, vidraças? Assim, hoje, eu estou fazendo painéis de paredes. Eu tenho feito muitos painéis. Eu fiz uma sauna para a Whoopi Goldberg, aquela atriz que fez Uma Babá Quase Perfeita. Assim, que ficou uma coisa de louco. Assim, você vai ver sob aí depois, encomenda assim, sob encomenda. Eu fiz um trabalho em Long Island, que é a Hollywood de Nova York, e aí, assim, ela foi para um restaurante chamado Louvre Gourmet. E ela viu o trabalho nesse restaurante e falou assim, não, eu quero o trabalho desse cara. Então, assim, o staff dela entrou em contato comigo, eu fiz o trabalho, e para mim conseguir uma foto foi um Deus nos acuda, porque ela não falou, a Miss Whoopi não vai deixar você explorar a intimidade dela. Claro. Né? E eu consegui com os vidraceiros, com as pessoas porque eu não instalo, eu só faço o trabalho, eu só pinto. E aí, assim, todo o processo de colocar, de assentar, isso é terceirizado. Eu estou fazendo muitos painéis.
Eu tenho feito painéis assim fantásticos. Eu fiz um painel para Casa Cor, para você ter uma ideia, uma noção, em 2015, eu fui capa da revista Casa Cor Minas, 2015, com um paredão de 30 metros. Eles me pediram para eu levar a Lagoa da Pampulha para o Otacílio Bagastrô. Assim, que foi um projeto da Luciana Savassi e do Marcos de Paula, que ficou assim, ganhou a capa da revista, cara. Foi assim uma coisa fantástica. Eu tenho hoje em Lisboa um outro trabalho, que é um loft, o teto de um loft, que tem 96 metros quadrados. Todo o teto dele, todo... Todo o teto do loft, que dá de frente para o Tejo, assim, é uma loucura. Esse apartamento 96 metros quadrados. 96 metros quadrados de teto. De teto. Esse apartamento hoje, ele virou, assim, ele é estúdio fotográfico, ele é cenário para TV portuguesa, né? Então, assim, virou um frisson. E é um dos grandes trabalhos que eu fiz, que me deu e que está me dando essa notoriedade, que está me dando uma visibilidade grande. Agora, a piscina. Para onde é essa piscina, cara? Eu fui convidado, eu conheci um arquiteto, assim, Edson Bezaled. Esse cara, bicho, você precisa de ver os projetos desse cara. São só projetos faraônicos. Assim, ele é um dos grandes arquitetos de São Paulo. Eu considero ele hoje como um dos grandes arquitetos do Brasil. Esse cara, ele viu o meu trabalho, pirou, e falou assim, não, eu quero um trabalho, vocês vão fazer uma piscina, você topa fazer essa piscina? Eu falei, claro que topa, é um desafio que, assim... Toda a piscina, todo o fundo da piscina... Fundo... São 260 metros quadrados de piso, de vidro com a minha assinatura. Com a sua assinatura. Com as cores, ele escolheu já cor, um azul petróleo, um verde petróleo. Né? Então, assim, a piscina começa dentro da sala de um cara na cidade americana. Ela começa dentro da sala e termina já no fundo, dando para uma represa. E o vidro do fundo, ele é transparente. Rapaz. Você mergulha naquilo, você vai entrar no meu trabalho, na minha pintura, e vai visualizar, lá no fundo, você vai visualizar a represa. Então, assim, para mim é um mega desafio. Quanto tempo você demora para fazer um trabalho desse? Esse trabalho em si, eu acredito que ele deve levar uns 3 meses. Mas o meu trabalho hoje... Claro, você vai fazendo em pedaços? Eu vou fazendo as chapas. Chapas. Eu vou colocando as chapas de vidro, uma ao lado da outra. Assim, a gente vai queimando. Lá no local? Lá no local. Aí, assim, depois... São feitos em 3 etapas. Tem uma etapa, a primeira etapa, que só eu faço, que é a coisa da queima. Aí a segunda e a terceira etapa eu tenho meu pessoal que faz o restante da pintura. Isso depois é colado com silicone especial, ele é todo vedado, a pintura fica para baixo. A pintura fica para baixo? A pintura fica para baixo. E aí você vê o vidro... Para não ter, exatamente, para não ter desgaste. Você pega no vidro, o vidro está lisinho. Então, assim... Fica uma coisa fantástica. E o que você imaginar hoje em vidro, se tiver uma brechinha, eu coloco fogo nele. Aí eu virei um pirotécnico. Isso é um perigo, hein, cara? Eu virei um pirotécnico que eu não posso ver um vidro que eu tô querendo colocar fogo nele. Assim, eu já quero botar fogo, eu falo, vamos botar fogo nessa coisa, vamos ver o que é que vira. Agora, você está sediado em Lisboa. Eu estou sediado em Lisboa. A minha sede é lá em Lisboa. E você faz trabalho eu faço trabalhos pelo mundo. Né? Eu tenho em vários países, a gente tem rodado. E, assim, terminando esse trabalho aqui, mas o meu projeto hoje, o grande projeto hoje é ganhar São Paulo. Assim, depois de ter... Você pretende ficar por aqui pelo menos por um tempo? Não ficar. Assim, eu quero ganhar São Paulo porque eu ganhei o mundo já. Aí o cara fala assim, porra, esse cara é louco. Você ganhou o mundo e quer ganhar São Paulo? Porque São Paulo, hoje eu considero São Paulo como a capital do mundo. São Paulo também é um mundo, né? São Paulo é um mundo totalmente diferente de Nova York, de Roma, de Hong Kong, de Lisboa. Quer dizer, você pretende continuar morando em Lisboa, tal, pegando trabalho. Aí você vem e faz o trabalho. Eu venho aqui, faço o trabalho e volto para Lisboa. Mas se tiver que fazer, só para você ver como é que são as coisas. Eu vim para o Brasil a convite de um estilista que chama Victor Dizenck. Ele viu a minha textura, ele foi num lançamento de um trabalho meu em Lisboa, viu e pirou também. Esse cara me convidou para fazer 2 estampas para ele.
E aí ele passou isso para um pano. E criou a coleção de inverno dele chamada Odisseia. Eu vim para ficar 15 dias, e aí veio a pandemia e estou aqui até hoje. Entendeu? Então, assim, eu tento voltar, mas aí aparece trabalho. Aparece alguma coisa, aparece você uma acaba coisa ficando. fazer, aí eu vou ficando. Já era para ter voltado, agora apareceu o Bezaled e fala assim, ó, tem essa piscina que a gente vai fazer, né? E já está aparecendo outro. Já vai te segurar aqui já mais vai um me segurar tempo, mais de um repente tempo. já vem outro, emenda com então, outro. assim, aí eu vou ficando e vou fazendo, vou Rapaz, me teu trabalho é fantástico, uma coisa assim, extremamente original. É totalmente, e assim, eu sou o único no mundo a fazer. É isso que eu ia perguntar, Assim, tem mais alguém fazendo? Hoje, assim, você não vai pode, aparecer, vai né? aparecer. Vai aparecer, né? porque com opa! com certeza, já está aparecendo coisas parecidas, mas não idênticas. Eu vejo no Instagram, assim, sempre aparece alguma coisa tentando imitar, entendeu? Aí eu falo, bom, os caras estão querendo imitar mesmo. É, claro, né? Mas isso é assim, natural, né? Acontece mesmo. natural, eu sei que vai chegar a esse ponto. Né? Se chegou a esse ponto é porque você é bom. Porque você, exatamente. Você é bom. Você inspirou outras pessoas. Você, né? E aí, assim, isso pra mim eu fico lisonjeado com isso, que apareça mais pessoas que façam esse tipo de coisa. Porque isso pra mim vai ficar assim... Quem tá vendo aí as imagens, quem viu as imagens que a gente colocou aí, né, em cima da conversa do Célio, deve ter ficado impactado. Porque quando você me passou essas imagens, eu falei, nossa, mas o que é isso? Que coisa legal, original, filho. coisa bonita. Eu fico feliz, cara. Eu fico feliz que você tenha gostado, porque você também, você é uma das assumidades da cultura desse país, nossa, né, cara? para, então, menos, assim, para. Eu conheço o seu trabalho, já sei do seu potencial. E o elogio partindo de você, pra mim, Célio, nota 10. Contatos. Quem quer, eu quero fazer uma piscina, quero fazer um estádio de futebol todo dia. Olha, hoje é meu Instagram. Teu Instagram. Meu Instagram oficial é Célio Olímpio _oficial. Célio Olímpio, tudo junto. Célio Olímpio, tudo junto. Underline oficial. Eu estou fechando Entra em contato pelo Instagram. Ali, inclusive, tem fotos dos seus trabalhos. Sim, tem a maioria, não todos. Sim, mas assim, tem uma série de dá trabalhos. Dá para a pessoa ver, vamos dizer, o que é exatamente, realmente o teu trabalho. porque assim, você não consegue definir por foto e vídeo. Porque o vidro, ele é reflexivo. Sim, tem a transparência. Então, tem aquela coisa, mas assim, você já tem uma noção do que é. de como é o trabalho, que é magnífico, não é porque eu tenho que gavar o toco, né? Essa coruja aqui tem que... Então, assim, fica um trabalho exuberante e faz a diferença, realmente faz a diferença na decoração. Sem dúvida nenhuma. Célio Olímpio, olha pois, eu te agradeço, brother. Grande prazer, muito obrigado pela oportunidade. Receber você aqui. E estamos aí à disposição. Encontrar com o Theo, dá um abraço para ele. Com certeza, ele vai ficar lisonjeado. O Theo é do coração. É do coração. Grande abraço para vocês. Vai. Licorice Pizza, que em português seria pizza de alcaçuz. É como os norte-americanos chamavam os long plays, aqueles discões que por aqui a gente chamava de bolachão. Bolachão, lembra do bolachão, Fernando? Não é do seu tempo. O filme conta a história de uma garota e um rapaz que cresceram juntos nos anos 70 e iniciam alguns negócios juntos, fingem que não se importam um com o outro, mas se importam. Só que ela tem 25 anos e ele tem 15. Um filme leve, divertido e recheado de canções que fizeram sucesso nos anos 70, anos 80. Tá aí o trailer pra gente ver. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. I met the girl I'm gonna marry one day. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Listen, young lady. But her friend is nowhere to be seen. So how'd you become such a hotshot Now she actor? walks through her I'm a showman. That's what I'm meant to do. to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. Do you know who I am? Yeah. Do you know who my girlfriend is? Barbra Streisand? Barbra Streisand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like Barbra beaches. Streisand? No, like Streisand. Sand. But the film is a sad thing for. This is fate that brought us together. But she's lived it 10 times or more. Our roads took us here. She could spit in the eyes of fools. You're not my director. They ask her to focus on. Do you really want to see my boobs?
Can I touch them? See you tomorrow. I think it's weird I hang out with Gary and his friends all the time. I think it's weird that I hang out with Gary and his 15-year-old friends all the time. Take a look at the old man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know I'm not gonna forget you. who's in the best-selling show. Just like you're not gonna forget me. Gross. On Roll sound. Roll camera A. Roll camera B. Marking. Action. I'm coming that thing! Hello? Começou a campanha de imunização contra o sarampo e a poliomielite na cidade de São Paulo. Crianças entre 6 meses e 5 anos, além dos profissionais da saúde nascidos a partir de 1960, devem tomar a vacina contra o sarampo. Já a vacina contra a polio é para crianças menores de 5 anos e viajantes. Mais informações sobre as campanhas de vacinação, acesse prefeitura.sp.gov.br/vacina Sampa. São Paulo, capital mundial da vacina. Olá, meus amigos, eu sou Drauzio Varela. Nós estamos no mês de setembro, o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. A intenção de atribuir a cor amarela para esse mês é chamar a atenção para a prevenção mesmo do suicídio. Porque você às vezes tem um amigo que diz, eu estou muito triste, sou capaz de me matar, e às vezes a gente acha que é exagero, não leva a sério esse tipo de comentário. Está errado. Tem que levar a sério, porque algumas dessas pessoas vão tentar se matar mesmo. E o que nós temos que fazer diante dessa situação? Eu acho que todo mundo que fala seriamente que quer dar cabo à vida tem que ser encaminhado para uma avaliação médica, porque por trás dessa intenção há sempre uma doença mental associada, que precisa ser tratada. A gente acha que o suicida é um fraco, que ele não tem coragem de enfrentar a vida e se matou, atira nele a culpa da doença que ele tem. Nós precisamos ter um diagnóstico, às vezes com um simples medicamento, com tratamento psicoterápico, essas pessoas abandonam esse tipo de ideia. O que não pode é a gente ficar de braços cruzados, esperando para ver se a pessoa estava falando seriamente a respeito da intenção de se matar. Todas as pessoas que manifestam essa intenção têm que ser encaminhadas para uma avaliação médica. Se não for possível, com um bom clínico, uma pessoa que tenha um pouco de experiência de medicina e saiba identificar os principais problemas psiquiátricos. Diretamente de Alfredo Marcondes para a capital paulista. Zé Carlos Machado. Você me comoveu agora, falou da minha cidade natal. Olha! Uau, que coisa Quantos maravilhosa. habitantes tem Alfredo Marcondes? Você tem Rapaz, ideia? deve ter, quando eu morava lá, quando eu era criança, devia ter 3 ruas para cima, 2 para baixo, então devia ter uns 150.
Quando você saiu? Não, tinha umas 300, Quando você saiu de lá, caiu drasticamente a população. O Zé Carlos saiu, vamos mudar para lá agora, vamos mudar para lá que agora está livre. Então, mas de fato você fez a minha memória afetiva ir lá para trás, porque são lembranças muito significativas para mim, não é? Que eu descia de fato, atravessava uma rua, entrava numa caminhada assim, numa rua cheia de matos, ia lá no rio Montalvão para nadar, para pescar. Meu pai passava toda, a gente ia pegar os lambari, as traíras, essa coisa toda, e catar minhoca. Então lembro, jogar bola na rua. Então isso lá em Alfredo Marcondes, e eu tenho muitos parentes lá ainda. Sempre que eu posso, muitos, eu vou. Não, né? Alguns, né? Não, a cidade cresceu, sabe por quê? Porque eram praticamente os meus parentes que moravam lá. Eu era nós só. E só que aquilo virou quase uma cidade, como é que chama, de Presidente Prudente, uma cidade... Dormitório. Quase uma cidade de dormitório. E a cidade cresceu e está linda. Você volta para lá de vez em quando? De vez em quando eu volto para lá, que tem meus tios, minhas tias, meus primos, assim, queridíssimos, assim, que eu tô morrendo de saudade. Fecha a cidade, é festa na cidade. Um pouquinho mesmo. É um pouquinho mesmo. E meu coração fica muito comovido só de lembrar. Fundação das Artes, foi lá que tudo começou. Caramba, na verdade, não começou na Fundação das Artes. Começou quando eu estudava no ginásio, numa outra cidade. Meu pai era funcionário público, ele mudava muito. De Marcondes a gente foi para Inhumas, de Inhumas a gente foi para uma outra cidade chamada Vera Cruz, Paulista, perto de Marília. E eu tinha um professor lá que eu sempre lembro com o maior carinho. Olha, faz 60 anos, professor Deléo. Ele dava aula de português, de literatura, ele já reunia as pessoas assim em volta e ele fazia cenas de teatro, entendeu? Legal, então se pegava a literatura brasileira, essa coisa toda, e ele encenava. Então acho que ali começou. Ia muito circo naquela época na minha cidade. Sim, então meu pai era funcionário público, ele ganhava como é que chama? Um passaporte daquele ali. Então eu roubava toda noite, porque eu ia toda noite pro circo, que tinha naquela época as comédias, os dramas, Coração de Mãe, circo teatro. E, né, tinha os números de circo, e no final, na segunda parte, era um drama, uma comédia. E eu ficava fascinado. Eu lembro até hoje do fígado que o cara trouxe, que era o Coração da Mãe. E eu chorava. Eu te quero. Então, e aí, eu acho que as raízes, de alguma maneira, quando eu penso, eu não posso negar essa historicidade do meu envolvimento. Depois, esqueci, não sei o quê, porque eu mudei para São Paulo, foi uma vida muito difícil no começo. Ser economista. Exatamente. Mas antes disso, vim trabalhar em São Paulo, essa coisa toda, e eu vim fazer o científico, naquela época era científico. Né? Então, eu tinha professores que nos levavam ao teatro. Então, eu ia assistir muita coisa que era do SESI, do Osmar Rodrigues Cruz, belas montagens, Plínio Marcos, Zé Vicente, umas coisas do Antunes Filho, Oficina, já estava ali, o Arena, e aquilo começou a dar uma bagunçada no meu coração, porque fui para fazer economia, mas não estava feliz. Só que uma vez indo lá para a faculdade de economia, lá em São Caetano do Sul, passei na Vila Gerte, na rua Visconde de Inhaúma, onde é a Fundação das Artes. Fundação das Artes, Vila Escrito. Inscrições abertas. Inscrições abertas para o teatro. Falei, tem isso? Tinha isso. Eu entrei com um amigo meu, fiz a inscrição, o professor era o Kuznets, o Petrin, Jurotero, Timoshenko Web, não sei se estava lá? Kuznets também, entendeu? Falei, caramba, mas eu nem conhecia esses mestres, e fui saber dos mestres depois. Aí, menino, eu entrei, fiz a inscrição, aí tinha uma semana de testes, né, porque era 20 vagas só. E fui fazer os testes. Eles tiveram a coragem de me passar. Nossa. Coitados. Eles são os culpados. Eles são os culpados. Bom, e ali eu mudei toda a minha vida a partir dali. E fui enfrentar as grandes dificuldades que é o teatro. Fui aprender um pouco mais, que eu também tinha muita... Grandes dificuldades, mas os grandes prazeres... Não, claro, mas os grandes prazeres só vêm através das dificuldades. Do trabalho. É o trabalho que manda. Ali eu aprendi que para você conquistar alguma coisa, você tem que oferecer. É como você faz um jantar em casa, um almoço, e convida as pessoas. Você vai fazer o melhor. Para fazer o melhor, tem que ter delicadeza, tem que ter trabalho, tem que ter empenho. E eu acho que o teatro tem isso.
Ali eu aprendi um pouco algumas raízes do teatro, porque nós vamos Olha, que oferecer lindo para o isso que você tá público falando, cara. compartilhar isso. Então é uma grande responsabilidade, verdade. né, do que a gente faz. E cada trabalho é esse exercício de superação, né? Vamos falar da peça? Senão você fica Ah, é falando duas verdade. horas e a gente A esquece gente veio qual é aqui o para falar. assunto. Quer que eu já introduza? Vamos lá, introduza. Introduza. Nós viemos aqui para falar desta peça. Essa peça. Chama Close na Papa peça. e Guirte, entendeu? Isso, Papa e lógico. Guirte, que está no Teatro Galpão, na Rua Lopes Chaves, no Espaço Galpão do Tapa. Eu sou do grupo Tapa de Teatro. Papa e Guirte. Papa e Guirte. Uma peça de 1970 e pouco. 67. Né? 67. O do Valdo Viana Filho. Ah, a gente tem uma foto aí do Valdo Viana Filho. Vamos ver se vai entrar a Grande foto. Vianinha. Às vezes entra, às vezes não entra, tá? Vamos ver se entra. Bom, mas posso dizer para você a peça que de o Vianinha era um cara muito parecido com você, só que ele tinha cabelo. Entendeu? Não, jovem, assim, juvenil, um cara muito disposto. Não, você é jovem, você tem um espírito jovem. O Vianinha morreu com 37 anos, mas era esse espírito solidário, gostava de teatro. Essa peça tem uma história muito engraçada, porque ela foi premiada pelo Serviço Nacional de Teatro verdade, e proibida. Quer dizer, o governo premia Exatamente. e proíbe. Isso. O Vianinha teve duas peças nessas condições. Uma é o Papa e Guirte, que foi escrito em 67, nós estávamos em plena ditadura, que foi premiado pelo Serviço Nacional de Teatro, e que é um órgão do governo, e foi proibida de ser encenada pelo governo. Órgão do governo. Pelo governo, pela ditadura militar. Ele teve uma outra peça também chamada Rasga Coração. E aconteceu a mesma coisa. Aconteceu isso, a mesma coisa mais para frente. Então, Nossa, aliás, você encenou o Corpo a Corpo. Você fez tem um Corpo a Corpo, que é um Valdo. monólogo dele também dos anos 70, que eu fiz também. A gente já tem lá no Tapa uma certa intimidade com o Vianinha, porque a gente já montou Moça Estado de Sítio, Mão na Luva, que é um grande dramaturgo. Eu particularmente fiz o Corpo a Corpo, estou fazendo agora o Papa e Guirte, e numa montagem do Rio de Janeiro com a direção do Dudu Sandrone, fiz o Rasga Coração, que é uma peça, virou filme recentemente e tal, e é uma peça icônica, assim, para o teatro brasileiro, para o pensamento brasileiro, porque ele era um autor, apesar de jovem, essa coisa toda, muito consequente. Ele gostava de discutir o seu país, o seu povo, a sua gente, e fazia isso com muita qualidade, muita qualidade. Agora, o Papa e Guirte. E Guirte. O Papa e Guirte, ele a gente faz uma certa brincadeira. É um espetáculo que tem uma densidade, ele é muito necessário nos dias de hoje, ele é fundamental, aliás, para os dias de hoje. Que nós estamos vivendo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no planeta todo. Né? Porque ele conta a história de um ditador, entendeu? É uma história fictícia de um ditador... Se passa num país fictício? Um país fictício, latino-americano, né? Como aconteceu nos anos 60, praticamente a América Latina toda foi dominada por uma cultura da ditadura. Não é cultura, né? Quer dizer, pela violência da ditadura. Aqui, Argentina, Chile, então nem se fala. Então tem, para quem conhece um pouco sobre a ditadura, sabe da violência que foi essa introdução na América Latina, patrocinada pelos mestres americanos, vamos falar o que é, né? CIA, essa coisa toda, e as torturas veio muita violência, os porões da tortura até hoje não deixam abrir para valer, não é? Nós temos histórias assim, muito, né, famílias... Parte foi revelada. Mas nem tudo, nós temos até hoje muita coisa não esclarecida, e seria bom que a história, né? E a gente está num momento do país que também é muito delicado, que eu achava fundamental que vocês vissem esse espetáculo para entender a estrutura política que foi montada na América Latina, como se arma isso, como foi armado isso, para a gente refletir sobre os nossos caminhos daqui para frente. Seria fundamental que a gente visse esse trabalho, porque ele tem uma contundência com o nosso momento muito específico. Né? Agora, o Papa e Guirte é um ditador que foi expulso do país, como é que ele está voltando para o país, não é isso? O Papa e Guirte, ele passa-se em dois países fictícios. Ele foi presidente
num país chamado Alhambra, e por questões políticas ele está exilado em Montalva, que é um outro país. E ele tenta voltar. Armando a volta dele. Quer armar a volta, mas lá está se armando também um golpe militar maior ainda, da qual ele será rejeitado. Então ele tem uma humanidade, uma humanização também nesse personagem, porque eu costumo dizer assim, Atílio, que a violência, porque se tem esse governo que está aí, que a cada dia comete despautérios assim, vergonhosos, calamitosos, se isso está aqui é porque ele está respaldado, porque nós colocamos. Eu falo assim, nós colocamos esse indivíduo aí. Né? Então, sabe aquela coisa, os caras aprendem a usar a democracia. Exatamente. Né? Ele usa a democracia. Exatamente. Então, eu acho que se a gente colocou é porque a gente também tem elementos dessa violência dentro da gente. Então, eu acho que é um momento também em que nós temos que nos olhar, todos nós temos que nos olhar e ver que cada ação nossa, principalmente quando a gente coloca a gente para responder por nós, por esse país, tem que ter muita responsabilidade. Para mim, a peça é contundente nesse aspecto político e eu gostaria de ser o mais claro possível, porque, para mim, alguém que é armamentista já é, para mim, o demo em pessoa. Construção das trevas. Alguém que, no momento de muita doença, essa questão da Covid, tem uma criança no colo e tira a máscara dessa criança, essa pessoa não tem piedade nenhuma, não existe compaixão com o ser humano. Essa pessoa que faz do seu país um quintal, faz o que quer mandar, desmandar, vai passear de motocicleta, em vez de sentar e vamos conversar o que está acontecendo aqui, gente, vamos nos reunir para ver o que nós precisamos, e fica com essa briguinha, politiquinha daqui. Eu estou querendo dizer que a estrutura política, esse é o papiguete, ao mesmo tempo vem com discursos tipo assim, democracia não é uma aventura, gente, democracia não é um piquenique, democracia não é um mundo de desculpas, de adiamentos, não é o baile das regalias. Democracia é também uma procissão de deveres. Entendeu, Atílio? Ai, cacete! Entendi. Então é o seguinte, é como você falou, o cara usa do discurso da democracia, mas de repente vem o bicho e tem que ser como eu quero. E eu quero assim, aqui é o meu quintal. Ele vai nas frestas do democracia. Exatamente. Aí por então, aí ele vai, né? Claro que ele tem. Esse é o cara. Claro que ele tem empatia, claro que ele tem isso. Claro, e vai ser derrubado por gente pior. É como a gente teve um pouco no Brasil, e quando os anos de chumbo vieram depois de 68, 70, 71, o governo Médici, outros vieram com as garras mais afiadas. Não é à toa que queridos nossos companheiros, estudantes, amigos, artistas foram perseguidos. E no caso, eu estava lembrando aqui com você há pouco, o querido Vladimir Herzog, que foi tirado da TV Cultura, um dos diretores, jornalista da TV Cultura, entrou lá no... Foi chamado para prestar um depoimento. Vem aqui prestar um depoimento. Nunca mais saiu. E todos nós conhecemos aquela foto dele pendurado, porque ele foi enforcado. Ruth Escobar, até quando vamos ter que chorar os nossos mortos? Exatamente. Lembra disso? No enterro dele. Então, a peça é um pouco uma reflexão sobre o que a gente está vivenciando. Temos fotos. Vamos ver. Fotografia. Vamos lá. Fotografia? Vou te mostrar algumas. Então, essa é uma foto dele. Atrás é o Adriano Bedin, que faz um guardião dele, o braço direito dele. E do outro lado está o Eduardo Semerjian, que faz um general, que é quem vai derrubá-lo, traí-lo. Entendeu? Isso, junto com as forças econômicas do estrangeiro. Porque tem isso também, né? Os traidores. Sim, claro. Entre eles. Sempre há os traidores. Não existe. Os vis. Não, são os vis traidores. Mais fotos. Essa é a Camila, que ela vive na casa dele aqui no exílio também, entendeu? Uma prostituta que ele trouxe para casa, que ele acaba tendo uma certa paixão, uma certa convive ali, mas se apaixona também por
por um guerrilheiro que acaba entrando nessa casa, na casa dele como motorista, e tem uma questão também que é trazida, que é a questão da guerrilha da esquerda na América Latina, de como ela se comportava, e as suas contradições também, as contradições da esquerda. Exatamente. Né? Mais fotos, olha aí. Né? Esse é o momento em que, de alguma maneira, se discute, é possível se discutir através dessa relação, a submissão da mulher e a violência masculina, porque a gente vive numa Latinoamérica ainda machista, né? E então não é à toa que nós estamos vendo, então tem essa camada dessa discussão também. Esse é o Bruno Barchesi, que meio sombra, essa coisa dele. As fotos são do Ronaldo Gutierrez, que é um artista maravilhoso, ele fez fotos maravilhosas, a gente pelo menos gosta. E ele faz o guerrilheiro que entra nessa casa, consegue entrar para vingar a morte do amigo que ele considera o Papa Egídio o assassino, o culpado. Esse é o Bedinho novamente, que é o meu braço direito, um companheiro, a gente faz um trabalho muito bonito junto, né? E a construção. E esse é o Caetano, que faz o Manito. Manito. O Manito, que é o nome dele, eu nunca sei pronunciar direito. Vamos ver aqui. O Caetano aqui. O nome do Caetano. Pronuncia. O Mailan. O Mailan. Irlandês. E ele faz o que é o torturado e que tenta incitar o Maris, que é o que o Bruno faz, para ir para a luta. E a gente sabe que no Brasil também a gente vivenciou muitas... Essa senhorinha. A Isabel Sete, querida Isabel Sete, que faz um trabalho primoroso, delicado também. Ela veio lá de Alhambra com ele aqui para o exílio. Ela é tia do guerrilheiro que foi assassinado e ela convive ali. Era uma sombra pro Papa Egídio, porque é como se ela fosse a culpa presente, porque ela é tia desse que ela vai pedir ajuda, mas ela gosta também do Papa Egídio, cuida da casa, até que chega num determinado momento tem um desfecho lá em que é muito comovente o trabalho dela junto com o Papa Egídio. Muito bem, direção do Eduardo Tolentino. Direção do Eduardo Tolentino, tem também aqui, quer ver, dá licença aqui, ó, tem uma equipe porrada aqui, Wagner Pinto faz a luz, entendeu? Tem também a coreografia do Cássio Colares, que tem uma dança específica, que é a Chula, a Chula, que e é um momento também de luz, assim, dentro dessa sombra, no espetáculo, a discussão é artisticamente muito potente, mas ao mesmo tempo a gente trabalha com as sombras desses personagens. E a luz ressalta bem isso, e esse é um momento em que há uma possibilidade de uma grande alegria, mesmo no meio das trevas. Como a gente vive um pouco, né? A gente está aqui buscando essa alegria. Então, Zé. Yes. Nessa câmera aqui, tá vendo essa câmera aqui? Quem? Essa aqui. Tô vendo, quem tá aí? Lá, convido o povo para assistir lá o Papa Egídio no Galpão do Tapa, dá um endereço, telefone. Bom, então mais uma vez, a gente tem muito orgulho de estar montando essa peça, uma pena que é uma peça necessária, mas ao mesmo tempo a gente está muito feliz porque a gente teve um processo de criação muito rico, muito intenso, e o espetáculo ele é brilhante, é um espetáculo muito provocante, mas é encantador como espetáculo também. Para quem gosta de texto, para quem gosta de história, para quem gosta porque o texto do Vianinha é um mosaico que você tem que ir montando na sua cabeça, então ele é fascinante. Tem muito humor, né? Mas é uma peça bastante consequente para a gente pensar o mundo que a gente está vivendo. Estamos no Galpão do Tapa, que é lá na Rua Lopes Chaves, número 86, sextas e sábados às 20 horas, domingo às 18 horas. E é um espetáculo muito intimista, você tem que reservar antes pelo Simpla e tal, porque ele é feito para 55, 60 pessoas, então lota, então convém você fazer com antecedência as suas reservas. Simpla, S-Y. Simpla. É isso aí. Zé! Não, eu que vou falar. Eu quero agradecer muito estar aqui, porque o Atílio é uma pessoa muito importante para o teatro, muito importante para as artes, e a gente tem muito orgulho de ter uma pessoa como ele, né, fazendo esse trabalho e ressaltando as coisas
importantes desse país. Por isso que eu chamei o Zé, sabia que ele ia me elogiar. Zé, muito obrigado, cara. Só um beijo na sua careca. Oi. E um abraço. Nunca mais vou lavar a careca. Obrigadão, Zé. Bênçãos a todos. Nossa, abraço a todos lá, o pessoal do Tapa. Né? Ah, ele está de volta, o nosso querido Museu do Ipiranga, fechado há 9 anos. Ele é o museu público mais antigo de São Paulo e um dos mais antigos do Brasil. Nem você achava que fazia tanto tempo, hein? O Museu do Ipiranga fechou em 2013 para restauro, ampliação e modernização. Tava precisando mesmo, né? Tava precisando mesmo. Corria o risco de desabamento, vejam só.
Inaugurado no dia 7 de novembro de 1895, o Museu do Ipiranga foi idealizado pelo arquiteto italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi, em homenagem à independência do Brasil, levando ao todo 6 anos para que fosse concluído. O museu tem em seu acervo mais de 125 mil artigos. São objetos, iconografia e documentos que servem para a compreensão da sociedade brasileira, com especial concentração na história de São Paulo. Um detalhe que chama a atenção na arquitetura do Museu do Ipiranga é a sua escadaria do hall de entrada, que representa o rio Tietê, ponto de partida dos bandeirantes rumo ao interior do país. Uma das obras mais conhecidas de seu acervo é o quadro Independência ou Morte, pintado pelo artista Pedro Américo em 1888. Curioso é que essa grande obra, grande mesmo, são mais de 7 metros de largura e 4 de altura, é maior do que as portas e janelas e nunca saiu do seu local. Foi restaurada lá mesmo. O jardim, inspirado no clássico jardim do Palácio de Versalhes e suas fontes, que foram destruídas na década de 1970, também estão de cara nova. Ah, e tem também um mirante instalado no último andar da torre central, de onde podemos ter uma visão 360 graus de São Paulo. Esse programa vale a pena. Gilberto Gil juntou os filhos, os netos, a familiagem toda e desembarca em São Paulo para o show que eles vão fazer sábado agora no Memorial da América Latina. Mestre Gil vai desfilar os seus sucessos, uma parte, né? Porque não, imagina quanta coisa, né, que ele já escreveu, que ele já compôs, acompanhados dos Gilsons, que é o nome que eles deram para essa banda composta pelos filhos e netos. E é com eles que a gente encerra o programa de hoje. Lembrando a vocês para nos acompanharem nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, onde ficam guardadas todas as entrevistas que a gente faz no programa. É só entrar. Fiquem bem, até a semana que vem. É com você aí, Gil. Uma estrela no céu cada vez que você sorri. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também, bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Assim, um altar onde a gente celebre tudo que consentir. De surgir uma
uma estrela no céu cada vez que você sorri. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer. De uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim, assim. Um altar onde a gente celebre tudo que ele consentiu.